O tema da palavra é a estrutura da oração. Amém? Diga comigo, a estrutura da oração. Não, todo mundo, até os rebeldes. A estrutura da oração. Nós vamos falar um pouco sobre como orar. Jesus, ele ensinou os seus discípulos como orar. E é função nossa como pastores ensinar a igreja como orar. Porque na realidade, muitos de nós não sabemos orar. Inclusive o apóstolo Tiago, o evangelista Tiago, ele disse, porque nós não sabemos orar como convém. Quem disse isso, perdão, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou que nós não sabemos orar como convém. E Tiago falou que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Então é necessário um ensino sobre oração. É necessário saber orar. A sua oração, a resposta da sua oração, ela será determinada pelo quanto você sabe orar ou não. Mas pastor, orar não é simples. Orar não é falar com Deus. A base é. A base da oração é um diálogo com Deus. Só que Deus não é qualquer ser. Deus é o Criador do universo. Então é necessário eu saber como me achegar diante dele. Certa vez Jesus estava fazendo muitos milagres, e os fariseus falaram o seguinte: nós não precisamos ouvir esse cara, nós não podemos, nós temos que desprezar ele. E teve um dos fariseus que falou o seguinte: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, e sabemos que o que ele tem feito, se ele está fazendo, é porque ele vem sim da parte de Deus. Eu aprendi que a primeira oração que um pecador deve fazer, e a oração que Deus ouve de um pecador, é a oração de arrependimento. Existem pessoas que começam a oração já pedindo a Deus as coisas. Deus, eu quero entregar ao Senhor minha vida, me ajuda a fazer a prova de hoje. Senhor, me ajuda lá, só pedindo. É necessário nós entendermos a estrutura da oração, para que nós venhamos ter uma oração eficaz, uma oração produtiva e uma oração que vai ser mais acessada ao trono da graça de Deus. Então por isso eu queria falar um pouco hoje sobre a estrutura da oração. Como orar? Os discípulos de Jesus, eles chegam a Jesus e falam o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus, ele vai ensinando a oração dominical, ele vai ensinando a oração modelo para os seus discípulos. E nós também precisamos ensinar essa geração a como orar. Eu preciso ensinar os meus filhos como orar. E você precisa ensinar os seus filhos, você que é pai. Você precisa ensinar a sua esposa, você que é marido. Ou vice-versa. Vocês precisam ensinar os seus irmãos, os seus sobrinhos, os seus primos a orar da forma correta. E hoje eu queria que você prestasse bem atenção nessa palavra, que essa palavra vai auxiliar você mudar a sua vida de oração. Abra sua Bíblia agora comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. E a primeira coisa que nós vamos falar o subtítulo é as formas de falar com Deus. Primeira Timóteo capítulo 2. Versículo 1 de 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Antes de tudo, exorto que se faça a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Diga comigo: oração, súplica, intercessão
e ações de graça. De novo, oração, súplica, intercessão e ação de graça. Primeiras essas, segunda palavra, são as 4 formas de nós falarmos com Deus. A oração, palavra oração, ela dividida no meio, você tem orar ou oral e ação. É falar e agir. É clamar a Deus e ter atitude. Existem pessoas que oram há anos, mas não veem a sua situação sendo resolvida, porque a oração, ela exige de nós também uma atitude. Tudo que você fala com Deus, Deus vai exigir de você uma movimentação de acordo com aquilo que você está pedindo. É interessante, às vezes eu vejo alguns memes de pessoas, né? Uma vez eu vi um do Cascão orando a Deus de joelho, pedindo: Senhor, me ajuda a passar na prova. Aí vem uma mãozona de todo tamanho entregando ele o livro. Não adianta você orar a Deus pedindo para Ele ajudar você a passar na prova se você não estuda. É a mesma coisa de pedir a Deus para abrir a porta do emprego e não procurar emprego. É a mesma coisa de pedir a Deus para mudar o seu cônjuge se você também não muda. A oração, ela exige de nós uma atitude. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Mas o quanto você busca? O quanto você se dedica para ler a Bíblia? O quanto você jejuma? O quanto você tem orado? Ter mais de Deus é consequência da busca por mais de Deus. Anota isso aí. Ter mais de Deus é consequência da busca por mais de Deus. Deus, Ele nos entrega à medida com que nós buscamos. Deus dá o alimento conforme a fome. Uma criança, naturalmente, ela come pouco. Na realidade, tem umas crianças que comem mais que adultos, né? Mas naturalmente, o Igor mesmo, outro dia, ele me superou. O Igor já não é mais criança, né? O bichinho está na fase de crescimento, que é uma benção. Mas a Juju, ela come pouquinho. E não adianta eu colocar um pratão para ela, porque ela vai desperdiçar, ela não vai dar valor, e ela não vai ter capacidade de se alimentar daquela quantidade de comida, né? 2 conchas de feijão, 3, 4 conchas de arroz, né? Aquela panelada de macarrão, né? 3, 4 bifes de carne. Mas me dá 4 bifes de carne que você vai ver o que eu vou fazer com eles. Porque cada um tem uma capacidade de se alimentar. E conforme eu vou crescendo, vai também aumentando a minha necessidade de alimento. Conforme eu vou crescendo, o meu corpo vai pedindo mais alimento. Porque o alimento que você come vai determinar o seu crescimento. Anota isso aí, você não vai anotar isso? O alimento que eu como vai determinar o meu crescimento. Existem pessoas que estão se alimentando mal, por isso estão vivendo mirradas. Se você se alimentar bem, você vai crescer. Esses dias eu estou me alimentando bem, de maneira saudável. E eu em 10 dias perdi 5 quilos. Eu perdi um pacote de arroz, irmãos, é muita coisa. A blusa que eu ganhei está até servindo, tá vendo? Então, o seu alimento vai determinar o seu crescimento. E se você se alimentar mal, ao invés de você crescer, você pode morrer. Então o Senhor, Ele vai te dar o alimento de acordo com a sua busca. Você ora a Deus: Senhor, eu quero ter a minha vida mudada. O que você tem feito para a sua vida mudar? Nós precisamos sim orar a Deus, mas a oração, ela vai te pedir uma atitude. Toda oração que eu faço a Deus vai me impedir uma atitude diante de Deus. Toda oração que eu faço a Deus vai me impedir uma atitude diante de Deus. Muitas das nossas orações não são respondidas porque elas não são acompanhadas de atitudes.
Escreve isso aí. Muitas orações não são respondidas porque não são acompanhadas de atitude. Eu já oro há muitos anos, pastor, para Deus me libertar desse meu pecado, e Ele não me libertou até hoje. Eu luto anos e anos contra essa carne velha minha. Mas não adianta só orar e não se santificar, e não lutar de alguma forma para vencer as suas carnalidades. Jesus, certa vez, ele disse que certos pecados eles são vencidos quando nós somos radicais. Ele diz: se o seu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor você entrar cegueta no céu do que com os 2 olhos ser lançado no inferno. Outra vez ele disse: se a sua mão está te fazendo pecar, acorta ela e lança ela para longe de você. É melhor você entrar maneta no céu do que com as 2 mãos ser lançado no inferno. Se o seu pé está te fazendo tropeçar, está te fazendo pecar, arranca esse pé velho seu, joga ele no fogo. É melhor entrar perneta no céu do que com os 2 pés ser lançado no inferno. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que certos pecados nós temos que ser radicais. O que é arrancar o pé? Por exemplo, você está caminhando com pessoas que têm te levado para longe de Deus, e aí você ora: Senhor, me ajuda a me ajuda a mudar. Mas enquanto você não sair fora dessas amizades, você não vai mudar. Você ora para Deus: Senhor, me ajuda a vencer meus vícios, me ajuda a vencer os meus vícios. Se você não for radical em parar de frequentar certos tipos de lugares, cortar a mão fora, parar de usar o celular, dar o celular para os outros, vende ele, fica sem celular, desliga a internet. Isso que é cortar a mão fora. Não é que você tem que amputar a sua mão física, é ser radical. Se o namoro te faz pecar, sai fora, acaba com isso. As respostas das nossas orações estão inteiramente relacionadas às nossas ações. Você não vai anotar isso, você está em pecado. As respostas das nossas orações estão inteiramente ligadas às nossas ações. E por que eu estou dando essa aula hoje, essa palavra hoje? Porque infelizmente tem muita gente que quer mais de Deus, quer crescer em Deus, mas não sabe frequentar uma escola dominical. Você pede a Deus para te ensinar a palavra, mas não vem na escola bíblica. Você acha que Deus vai te ensinar? Aí eu tenho que ensinar uma palavra de ensino no culto de quarta-feira à noite, porque vem mais gente. Porque quem dera se essa igreja estivesse com todos os membros aqui e até muito mais visitantes. Quando nós orarmos de maneira correta, nós teremos muito mais transformações em nossa vida. Veremos muito mais milagres acontecerem. Quando nós orarmos de maneira correta, nós veremos muito mais os céus se moverem ao nosso favor e a terra ser transformada. Então o primeiro passo é a oração. Orar vem da palavra oral, boca, vem de falar. E ação vem de atitude. Segunda forma de falar com Deus, através da súplica. Tiago capítulo 5, versículo 16, fala que muito pode a súplica de um justo pelos seus efeitos. A palavra súplica significa clamor com intensidade. Suplicar é você abrir o seu coração, é você fazer uma oração com muita intensidade. Isso não é súplica,
Hein? Por favor, hein? Por favor. Súplica é por favor, eu preciso. Normalmente a súplica é acompanhada com gemido, choro e dor. Toda súplica é acompanhada com gemido, choro e dor. Na Bíblia você vai encontrar a palavra súplica mais de 200 vezes. Porque o nosso Deus é um Deus que atende às nossas súplicas. O nosso Deus é um Deus que não resiste a um coração quebrantado. Salmo 51 diz isso: a um coração compungido e quebrantado eu não resistirei. Todas as vezes que você chegar diante de Deus com um coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, com fogo em seu coração, você pode ter certeza que o Senhor te dará atenção. Agora existem pessoas que vão orar para Deus, oram uma oração morna, uma oração fria, e muitas vezes querem perguntar a Deus por que a vida não muda. Uma oração cansada, uma oração fadigada, porque muitas vezes nós deixamos para orar depois que nós já fizemos tudo. É a última coisa que nós fazemos no dia. Nada contra orar de noite, é muito importante a oração da manhã, porque é a consagração e a apresentação a Deus do seu dia. E a oração da noite, normalmente é a oração de agradecimento pelo que você viveu no seu dia e de arrependimento pelos erros que você cometeu. Por isso orar de dia e de noite, a palavra manda orar de dia e de noite. Porém as pessoas, antes de ter atitude, elas deveriam orar. O problema é que elas oram depois que o problema já está pronto. Senhor, me ajuda a consertar o erro que eu mesmo fiz. Eu acredito que Deus está lá no céu, mas por que você não me pediu opinião antes de fazer? As pessoas agem primeiro para orar depois. O certo é orar primeiro, para depois ter atitude. Por isso que oral, ação. Fala com Deus primeiro, depois tem uma atitude. Antes de tudo que você for fazer, ore. E ore depois de tudo que você fizer. A súplica, ela está relacionada a um clamor intenso. E súplica está relacionado a algo que eu faço por mim e pelo outro. Oração é o geral. Oração está relacionado à súplica, intercessão e ação de graça. Orar é falar com Deus. Mas dentro da oração nós temos a estrutura da súplica, que é o clamar com intensidade ao meu favor e ao favor de outras pessoas. Clamar com intensidade é como uma torneira que é aberta para encher um copo. Se eu abrir um pouco a torneira, ela vai gotejar. Vai demorar mais para esse copo transbordar. E o transbordar do copo está relacionado à resposta da oração. A Bíblia fala sobre o salmista Davi. Ele fala lá no Salmo 23 que o Senhor é aquele que enche o copo dele até fazê-lo transbordar. Deus, Ele quer encher o seu copo até transbordar. A Bíblia fala que as súplicas lá no céu tem um cálice. No livro de Apocalipse vai falando isso. Uma taça que está colhendo as orações dos santos. No mundo espiritual existem taças. Toda vez que você ora por um objetivo, existe uma taça, em níveis, em tamanhos e em medidas diferentes, dependendo daquilo que você clama. Se o problema é um problema grande, a taça é uma taça maior, ela vai exigir mais oração de você. Se a circunstância, ela vai exigir, além de mais oração, mais autoridade, mais entrega, mais intensidade. Agora, se a situação for uma situação menor, a taça é menor. E a Bíblia fala que essas taças, elas estão sendo cheias pelas orações dos santos. E como eu estou dizendo aqui, se você abre a torneira da oração de maneira pouca e você só goteja orações ali de 2 minutos,
oração de 5 minutos apenas, você está dando uma intensidade para encher a medida da oração. Agora, quanto mais intensidade você coloca na oração, quanto mais tempo você passa em oração, em intercessão e em súplica por causa de uma determinada situação, é como se você abrisse a torneira um pouco mais, para que aquela água, ela jorre de maneira mais intensa e o seu copo venha transbordar. É necessário encher uma medida de oração para ter resposta de oração. Diga comigo, medida de oração. Toda oração, para ser respondida, precisa ter uma medida. Uma medida de intensidade, uma medida de entrega, uma medida de autoridade. Medida de intensidade, medida de autoridade, medida de entrega. Medida de intensidade, medida de autoridade, medida de entrega. Essa semana que vem nós estaremos subindo ao monte, estaremos 7 dias no monte, sem celular, sem relógio, sem internet, sem energia elétrica, sem comida, porque nós queremos aumentar a medida. 7 dias de clamor, busca intensa, desde a hora que acorda até a hora de repousar. Porque se eu quero mais de Deus, eu preciso entregar mais de mim. O tanto que você entrega de você é o tanto que você recebe de Deus. Essa daí pode ir para o seu perfil do WhatsApp, eu deixo. Nós precisamos entregar a nossa oração a Deus de maneira de súplica. O Senhor, Ele quer pessoas intensas na oração. O Senhor, Ele está à procura de pessoas que intensificam o clamor. O Senhor está à procura de pessoas que não dão a oração por medidas curtas. O Senhor está à procura de pessoas que se colocam na brecha. Assim como diz lá no livro de Ezequiel: eu procurei alguém que se colocasse na brecha em favor do povo e eu não encontrei. O Senhor está à procura de pessoas que estão dispostas a se entregar em favor do próximo e em favor da causa do reino. Terceiro, intercessão. A palavra intercessão ou interceder está relacionado a interpor ou interceptar, que é de colocar entre alguém, entre alguma coisa. É como se a intercessão fosse essa máscara. Ela está entre o copo e entre o spray de álcool em gel, de álcool. Para que o spray chegue até o copo, ele precisa primeiro passar pela máscara. Isso que é interceder, é você se colocar a favor de alguém diante de Deus. É como se o diabo estivesse querendo matar essa pessoa, se ele estivesse querendo destruir essa pessoa e você se colocasse, o diabo não pode tocar nela, porque você está ali em defesa daquela pessoa. A intercessão é levar a causa. Interceder vem de advogar. É como um advogado que pega a causa do réu para que ele possa o defender diante do juiz. E no mundo espiritual nós temos 2 juízes. Um juiz é Deus, outro juiz é o diabo. E o diabo está martelando sentenças na vida de pessoas. Vou matar, vou destruir, vou roubar. E é nessa hora que entram os intercessores. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai destruir, em nome de Jesus. A
Aí ele clama ao outro juiz, o juiz justo: Senhor, tem misericórdia. O Senhor levou sobre si, através do seu filho, os pecados dessa pessoa. Não permita com que o diabo venha ceifar a vida dela. Ele chama o outro advogado, que é Cristo Jesus, que assumiu a culpa pelo pecado. O intercessor, ele leva a Cristo a causa do outro. Não existe intercessão dizendo: Senhor, abençoa Isaías, abençoa Esté, abençoa Joselito, abençoa o Simon, abençoa a Silvana. Não existe intercessão assim. A intercessão é eu pegar a causa do Isaías: Senhor, em nome de Jesus, que cresça barba no Isaías. Está vendo, Senhor, que a cara dele está pelada, igual uma garrafa. Em nome de Jesus, eu não aceito isso na vida desse rapaz. Interceder é você pegar a causa, agora fora da brincadeira, é você pegar a vida do Isaías e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dele um novo tempo. Que os inimigos do Isaías sejam derrotados. Os espíritos que têm lutado contra a fé, os espíritos que têm lutado contra o ministério, os espíritos que têm lutado contra a vida familiar, contra o futuro, contra as emoções deles, sejam derrotados em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade no seu trabalho, prosperidade no seu chamado, prosperidade no seu ministério, prosperidade na sua adoração. Que quando ele adorar, os céus se manifestem para a terra. Que em nome de Jesus, através da vida do Isaías, pessoas venham se converter, jovens venham ser transformados e se achegar ao Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma arma forjada do inferno irá atrapalhar os planos e sonhos do Senhor para a vida dele. Isso é intercessão. É você pegar a causa da pessoa e levá-la diante de Deus contra o mundo das trevas. Interceder envolve em você falar aquilo que ele precisa. Interceder envolve você apresentar a Deus situações até íntimas, situações pessoais. Por isso que quando uma pessoa ela fala: pastor, ora por mim, a primeira coisa que eu faço é perguntar para ela: o que você precisa? Como Jesus para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque não tem como eu interceder por você sem saber a sua causa. Não tem como eu interceder por você sem saber o que você precisa, sem saber o que você está passando. A intercessão está relacionada a uma oração objetiva. A intercessão está relacionada a uma oração com um propósito, com alvo, com temas, com pautas. Interceder não é só orar. Interceder vai além de orar. Por isso que o intercessor, ele não consegue passar menos de 1 hora na presença de Deus. Porque ele não só diz: Senhor, abençoa o Wellington. Ele pega a causa do Wellington e coloca diante de Deus. E talvez ele gaste 5 minutos, 10 minutos só orando pela vida do Wellington, só intercedendo pela vida do Wellington. E aí, se ele for interceder por 10 pessoas, 10 vezes 10, ele vai gastar 100 minutos, 1 hora e 40 minutos só orando a Deus por 10 pessoas. A intercessão, ela amplia a sua oração. Não é só pedir: Deus, abençoa os meus pastores. Não é só pedir: Deus, abençoa o meu líder. Não é só falar: Deus, toma em tuas mãos a vida do meu cunhado, da minha vizinha. É você pegar a causa dele e apresentá-la diante do Senhor. De vez em quando eu mando uns áudios de intercessão para os irmãos: pastor, ora por mim pela causa. Para que eu não esqueça, eu já oro na hora pelo WhatsApp. Aí recebe aqui que é de graça. Porque eu creio que o Senhor, ele está querendo levantar pessoas que não apenas se preocupam consigo mesmo. Porque assim como interceder, a súplica, ela está relacionada a um clamor intenso por mim e pelo outro. A intercessão, ela é só pelo outro. É só por outras causas. Eu não intercedo por mim mesmo. Porque não tem como eu julgar a minha própria causa. Eu preciso de alguém para julgar a minha causa. Por isso que o Senhor está à procura de intercessores. Em Ezequiel ele fala: eu procurei alguém para se colocar na brecha, para ser o intercessor desse povo, para ser um sacerdote em minha presença, aquele que vai representar o povo perante mim. E eu não encontrei ninguém.
Interceder está relacionado a eu julgar a causa do outro, não a minha causa própria. A minha causa própria está relacionada à súplica e à oração. Agora, quando eu julgo a causa do outro, quando eu intercedo pela causa do outro, eu estou intercedendo. E o Senhor está à procura de intercessores. O Senhor está à procura de pessoas que se colocam na brecha. Quanto mais você interceder, mais tempo você vai passar na presença de Deus. Aleluia. Quarto ponto: ações de graça. A própria palavra, ela sugere o que é orar em ações de graça. Orar em ações de graças é você ter atitudes de agradecimento. Escreve aí: as minhas atitudes são orações no mundo espiritual. As minhas atitudes são orações no mundo espiritual. Eu posso ter ações de graças, ou atitudes de graças, ou de agradecimento, com palavras ou com manifestações físicas. Por exemplo, uma ação de graça é quando eu oferto na casa do Senhor. Eu oferto a Deus por gratidão. Outra ação de graça é quando, em gratidão por aquilo que Deus fez com a minha vida, eu vou também fazer na vida dos outros, evangelizar pessoas. Em gratidão por uma dádiva feita, eu vou manifestar algo, eu vou fazer um voto, eu vou entregar a Deus algo, a minha adoração. Ações de graças está relacionado à adoração. Repetir: ações de graças estão relacionadas à adoração. É você dizer: Senhor, eu te louvo, porque até aqui o Senhor me ajudou, porque o Senhor não permitiu que eu morresse. Eu te agradeço por Cristo Jesus ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço porque era para eu estar perdido nas drogas, era para eu estar num leito de hospital, ou talvez até num cemitério hoje, mas o Senhor, por misericórdia e graça, me resgatou. Eu te agradeço pela família que o Senhor me deu, eu te agradeço pelos filhos que o Senhor me deu, eu te agradeço pelo emprego que o Senhor me deu, eu te agradeço pelo pão de cada dia, eu te agradeço, Senhor, pela igreja que eu congrego, eu te agradeço pelos irmãos que eu tenho, eu te agradeço, Senhor, porque eu estou aqui respirando, eu te agradeço porque eu tenho mãos, eu tenho dedos, eu tenho pés, eu consigo andar, eu consigo falar, eu consigo ouvir. Eu te agradeço. Isso está relacionado a palavras de adoração, mas a adoração não está relacionada a apenas palavras. A adoração está relacionada à expressão de vida. Porque existem pessoas que acham que adorar é cantar. Adorar também é falar. Adorar é agir. O Senhor Deus quer que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador é aquele que dedica a vida para agradar a Deus. Segundo tópico dessa palavra, nós estamos falando sobre a estrutura da oração. O primeiro tópico é formas de falar com Deus. O segundo tópico é como orar. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. Eu só não vou abrir, vou mencionar. Então vamos abrir lá, vamos lá. Todo mundo já conhece esse texto, mas vamos lá. Se eu não conseguir ministrar tudo hoje, você vem na escola bíblica dominical que eu vou continuar. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz: e quando orares, não sereis como os hipócritas
porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para que sejam vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus, quando ele estava falando aqui sobre os hipócritas que oravam em pé nas praças e nas sinagogas, ele não estava falando de um método de oração. Ele não estava proibindo as pessoas a orar em pé. Ele não estava proibindo as pessoas de orarem na sinagoga. Ele estava dizendo que nós não poderíamos orar no sentido para mostrar para os outros que a gente estava orando, para dizer: eu oro, eu sei orar, eu estou orando a Deus, e você não. Ele estava declarando o sentido da oração, no sentido de que nós não podemos ser orgulhosos, soberbos, altivos. Vou colocar aqui a máscara no meio para vocês lembrarem da intercessão. E ele falou o seguinte: esses já receberam a sua recompensa. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você faz querendo se amostrar, ou querendo a aprovação dos homens na terra, você acaba perdendo o galardão no céu. Tudo que eu e você fazemos para agradar os homens, e na intenção de apenas honrar os homens, se mostrar para os homens, eu perco a minha herança, a minha recompensa no céu. Jesus, ele disse: esses que queriam agradar os homens, mostrando que eles sabem orar, já receberam a recompensa deles. Porque o objetivo deles orarem não era nem falar comigo. O objetivo deles orarem era mostrar para os outros que eles estavam orando. O objetivo deles orarem era nem querer uma resposta minha. O objetivo deles orarem, o principal motivação deles orarem, era se mostrar para as pessoas. E por isso, se eles queriam se amostrar, eles já se amostraram. Então não precisa nem responder a oração deles. Deus nem responde a oração de quem tem motivação em querer mostrar para os outros. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, excelso, sublime das galáxias estelares, Star Wars. E as pessoas criam tanto método, tanta coisa para chegar a Deus. Não dizendo que todas as pessoas que oram dessa maneira estão erradas, mas Deus é simples. Ele quer ter um relacionamento de amizade. Ele quer ter um relacionamento de amor conosco. E Ele te conhece em todos os minutos da sua vida. Aí de repente, daqui a pouco, sai do altar, terminei de orar, vou contar piada para o outro. O mesmo Deus que estava ouvindo você falar com Ele é o mesmo Deus que está ouvindo você falar com o seu irmão. Por que muitas vezes Deus não ouve a nossa oração? Porque para apresentar diante de Deus, a gente veste uma capa, mas no restante da nossa vida a gente é avacaiado, desleixado, irreverente, imprudente, mau caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer apenas uma paquera com você. Deus não quer apenas uma noite de intimidade com você. Ele quer um compromisso sério contigo. Ele quer colocar um anel no seu dedo, e que todos onde você passa, eles possam ver que você tem compromisso. Ele quer que você mostre para aqueles seus amigos, para os seus familiares, que você não está sozinho, você está acompanhado. A sua vida mudou, o seu modo de falar mudou, o seu modo de se comportar mudou, porque você conheceu Ele, porque você entregou a sua vida para Ele. O hipócrita é aquele que manifesta algo por fora, que é uma mentira do lado de dentro. Hipocrisia é eu mostrar algo que eu não sou.
é o falar algo que eu não faço, é o querer revelar algo que não é uma verdade. Agora a Jennifer vai ser minha fundista oficial. Gostei demais do negócio. Isaías, pode ficar de férias. Então vamos lá, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus, ele disse que quando nós fôssemos orar, deveria ser algo secreto, no sentido de que eu não tenho que querer agradar as pessoas com a minha oração. O meu objetivo é agradar a Deus. Deus ouve oração, só a oração que a gente faz no quarto? Sim ou não? Não, porque senão não adiantaria a gente orar na igreja. Senão não adiantaria a gente orar no monte, porque lá no monte não tem quarto para fechar a porta. O que Jesus estava querendo dizer isso? Quando você orar, entra no seu quarto e fecha a tua porta. Ele estava querendo dizer o seguinte: você não precisa querer mostrar para as pessoas que você ora. Você tem que entender qual que é a porta fechada que Jesus está querendo dizer. A porta fechada é a intimidade do nosso coração. A porta fechada é o lugar secreto em Deus. A porta fechada é o esconderijo do Altíssimo. Portanto, se você ora com bonitas palavras, ou se você ora com palavras simples, isso não deve te motivar a orar mais ou orar menos. Seja você em Deus. Faça a sua oração a Deus. Deus, ele quer ouvir a sinceridade do seu ser. Deus, ele está atento a ouvir a intensidade do seu interior. Quando ele estava falando de oração, de quarto de porta fechada, isso faz também menção de intimidade. E mais na frente a gente vai falar sobre a intimidade, que é diferente de relacionamento. Provavelmente não, hoje não vai dar para a gente falar sobre isso. Eu tenho aqui mais, irmãos, eu preparei essa palavra 10 minutos antes de vir para cá. Eu creio que Deus, ele quer nos ensinar algo poderoso aqui através da oração. Eu quero contar com você aqui domingo 9 horas da manhã. Na realidade, domingo 8h30. Porque todo domingo 8h30 nós temos aqui oração antes da escola bíblica. 8h30 da manhã nós começamos com um momento intercessório. Nós começamos clamando a Deus, entregando a Deus a nossa vida, o nosso domingo, a nossa família, a nossa igreja, o culto. Eu convido a você a estar aqui orando mais. Além disso, nós temos também, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, de 8 às 9, nós temos oração aqui no templo, com a irmã Lília, que é líder do Ministério de Intercessão. Nossa igreja crê no poder da oração. Nós temos o Ministério de Intercessão. Nós temos a visão do Projeto Tabernáculo, que a intenção do Projeto Tabernáculo é ajudar você a zelar pela vida com Deus. Nós temos um roteiro de oração para você que tem dificuldade em orar, e você também que tem facilidade. Então, nós estamos aqui em oração. Oração no templo, oração no tabernáculo, oração em casa, falando com Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5 para a gente finalizar e continuar domingo de manhã.
Hebreus capítulo 5. A vantagem da escola bíblica dominical é que abre para você participar. Você faz perguntas do que você tem dúvida. Na escola bíblica dominical você aprende ainda mais, aprende com as dúvidas dos outros. Não deixe de vir à escola bíblica, irmãos. Eu costumo dizer que escola bíblica é para quem não tem dinheiro para pagar curso de teologia. Você vai estar aprendendo de grátis. O problema é que a gente despreza aquilo que a gente não dá valor. Não é porque você não está dando valor que não significa que seja rico. Valorize a graça de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, em outras palavras, suplicado, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, por causa da sua santidade, por causa da sua entrega, por causa da sua submissão. Jesus, ele se apresentou a Deus nos dias em que ele estava aqui no mundo em carne. Ele apresentou a vida dele a Deus com clamor e lágrimas, em oração. Jesus orava, Jesus suplicava, Jesus intercedia, e ele foi ouvido por causa da sua submissão, por causa da sua entrega, da sua santidade, por causa da sua piedade. Deixa eu te dar um segredo e uma chave para Deus responder as suas orações. Não ore de qualquer maneira. Ore a Deus de maneira intensa. É o que Jesus fazia. Quando você vir para um culto e no momento de oração, domingo aqui eu vou estar falando sobre 5 maneiras de orar. 5 maneiras de orar. Vou estar entrando sobre oração espiritual, oração em espírito, oração individual, oração coletiva, oração em concordância e oração de repetição. Existem maneiras de nós orarmos num culto, em coletivo. E é importante você aprender a como orar no culto, como orar na igreja, como orar quando outras pessoas estão orando. Tudo tem uma forma correta. Apesar de ser simples, existem coisas muito mais profundas. Orar, acima de tudo, é falar com Deus. Fale com Ele da sua maneira, como você estivesse falando com uma pessoa importante, com uma pessoa que você julga ser uma pessoa digna de honra. Converse com Ele como seu amigo, como seu pai, como seu Senhor. Falar com Deus é abrir o coração, é apresentar quem eu sou, o que eu tenho, o que eu preciso, o que os meus precisam. Mas a intensidade da sua adoração determina o tempo da resposta da sua oração. A intensidade da sua adoração, da sua oração, determina a rapidez da resposta da sua oração e determina a eficácia da sua oração. O apóstolo Paulo, ele disse no livro de Tessalonicenses: orai sem cessar. Domingo de manhã eu vou estar falando sobre oração em línguas. Eu vou estar falando sobre como orar. E dentro da oração, desse título de como orar, que a gente vai continuar, tem oração de agradecimento, arrependimento, petição, intercessões e adoração.
E nós vamos falar sobre a diferença entre relacionamento e intimidade com Deus. Relacionamento com Deus e intimidade com Deus. Nós vamos falar sobre oração de olhos fechados, oração de joelhos, oração em pé, orar andando. E sobre tempo de oração. Eu estou dando uma pincelada do que nós vamos falar, porque eu quero realmente que você esteja aqui domingo de manhã. Você não pode perder a estrutura dessa palavra. Ela vai mudar a sua vida de oração. Eu declaro que as suas orações depois dessa palavra terão um novo nível de resposta. Eu declaro que as suas orações depois dessa palavra terão um novo nível de autoridade. Eu declaro que as suas orações depois dessa palavra terão um alcance maior nas regiões celestiais. Depois dessa palavra você entrará em novos ambientes em Deus através da oração. E em nome de Jesus, o Senhor será glorificado através da sua vida. E aquilo que está atrapalhando, travando a sua vida de oração, vai cair por terra. E Deus colocou aqui no meu coração para aumentar ainda um tópico no domingo de manhã. Eu vou falar sobre os inimigos da oração. Espero você aqui às 9 horas. Quem vai vir, diga amém. Nem todo mundo vai vir, mas amém. Como eu disse, não é para quem pode, é para quem quer. A medida da sua busca por Deus vai determinar a medida da manifestação dos milagres e da vontade de Deus sobre a sua vida. Vira para o seu irmão e fala assim: é tempo de buscarmos mais. Vira para mais uma pessoa, fala: é tempo de buscarmos mais. Mais uma, terceira para finalizar: é tempo de buscarmos mais. Coloque sobre os seus pés. Rei feche seus olhos. Feche seus olhos. Rei chantoro corobolo socotore que terá la baixeira e ela la candara carabartio. Seidrin chutoricam tapia sumande lele braço de era calabraça. Senhor, eu oro pelos seus filhos agora. E eu clamo a sua graça sendo derramada sobre cada um de nós nessa noite. Sabemos, Senhor, que existem inimigos. Sabemos que existem circunstâncias, existem espíritos malignos que tentam travar a nossa vida de oração, porque esses espíritos, eles sabem que a nossa oração é o que nos fará entrar em novos níveis em Ti. A nossa oração é o que vai fazer com que os céus se manifestem para a terra. A nossa oração é o que vai fazer os milagres do Senhor acontecer. E nós sabemos que esses inimigos, eles não querem que nós oremos. Nós sabemos que esses inimigos não querem que nós venhamos crescer, avançar no mundo espiritual. Mas eu declaro no poder do nome de Jesus que os inimigos da oração estão derrotados sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, espíritos malignos, espíritos que têm lutado contra a nossa vida de oração, nós os repreendemos no nome de Jesus. Nós não aceitamos em nossa vida a paralisia, a frieza espiritual, uma oração fria, uma oração morna, uma oração sem intensidade, uma oração sem resposta. Nós declaramos no poder do nome de Jesus que o Senhor venha nos levar a um novo nível de intimidade contigo, a um nível mais profundo de relacionamento com a sua verdade, a um nível mais profundo de oração, de intercessão, de súplica, de ações de graças. E no poder do Seu Espírito Santo, nós sejamos reconhecidos como homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de oração. No poder do nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre as nossas vidas nesse tempo um novo tempo, o desatar de um novo tempo sobre as nossas vidas. Que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha levar-nos a novos caminhos através da oração. Que o Senhor venha nos levar a novos caminhos através da oração. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, ativa o nosso espírito. Ativa o nosso espírito para buscarmos mais, mais,
mais e muito mais de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti. E mediante a Sua palavra, eu quero pedir perdão pela minha vida de oração. Eu quero orar mais. Eu quero me entregar mais diante do Senhor. Perdoa-me por todas as vezes que eu deixei de falar contigo, por todos os dias da minha vida em que eu não me apresentei diante de Ti. Me perdoa pela negligência da intercessão em favor das outras pessoas. Me ensina a cada dia mais orar da maneira correta, e que as minhas orações sejam acompanhadas de atitudes no poder do nome de Jesus. Eu quero, Senhor, entrar em um novo nível, em um novo ambiente de oração. Leva-me a lugares mais altos de intimidade contigo. Eu quero, Senhor, uma nova vida de oração em minha vida. Em nome de Jesus, que essa palavra, iluminando meus olhos espirituais, possa me levar a um novo tempo de oração. Ensina-me a orar mais. Motiva-me a orar mais. Que eu venha desprezar tudo aquilo que me impede de buscar o Senhor. Eu declaro profeticamente que a partir de hoje a minha vida de oração está tomando um novo rumo, está subindo de nível, está crescendo para a glória e para a honra do Seu nome. Se você crê nessa palavra, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia.